Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Essas informações são do site Carta Capital. Os bolsonaristas, todos eles, inclusive os que foram eleitos, eles estão envolvidos com a justiça. Por exemplo, é o caso do Marreco de Curitiba, o ex-juiz ladrão de Curitiba, conhecido agora como senador Sérgio Moro. Exatamente esse, o juiz ladrão de Curitiba, que inclusive foi condenado no Supremo Tribunal Federal, que prendeu também o Lula ficou preso 2 anos sem ter um mínimo de prova contra absolutamente nada, porque o Lula era inocente. Então ele prendeu um inocente. Esse ladrão de Curitiba, juiz ladrão de Curitiba. E o desembargador D'Artagnan Serpa de Sá, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele vai julgar no dia 16 de novembro um depoimento de Sérgio Moro, do União. O Sérgio Moro está no União do Paraná, no âmbito de 2 ações que podem levar esse genocida também, porque ele também é culpado de todo o genocídio que o ex-presidente, o genocida Bolsonaro fez. Porque o genocida Bolsonaro só foi ao poder por culpa do Sérgio Moro, que prendeu o Lula para evitar que o Lula disputasse a eleição. Quer dizer, teve ajuda também dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A oitiva deve ocorrer por videoconferência às 13 horas, se preferir. Moro pode prestar o depoimento pessoalmente. Muito embora não se ouvide de que confissão não é válida como meio de provas nas eleições eleitoral, por tratarem de direitos indisponíveis, bem como que não há depoimento pessoal do investigado em sede da ação de investigação judicial eleitoral. E não há impedimento aos investigados de prestarem depoimento pessoalmente, quando isso se dispuserem, escreveu o desembargador D'Artagnan Serpa. Agora, ele também agendou outro depoimento, o desembargador, do ex-deputado Deltan Dallagnol. É o Deltan Dallagnol, que fazia parte da quadrilha do Judiciário de Curitiba, que inclusive foi cassado por isso. Ele foi eleito deputado federal e foi cassado pela Justiça Eleitoral e deve ser ouvido como testemunha de defesa do juiz ladrão de Curitiba. Em julho, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu analisar em conjunto 2 ações de investigação contra o senador Sérgio Moro, ex-juiz ladrão de Curitiba. Uma das peças foi apresentada pela federação, que compunha o PT, o PV e o PCdoB, e outra pelo PL, o partido do Bolsonaro. É engraçado isso, né? Em linhas gerais, o PL sustenta ter havido
desequilíbrio eleitoral devido a supostas irregularidades de campanha do Sérgio Moro, a começar por sua filiação no Podemos. E a sigla de Jair Bolsonaro questiona o fato do ex-magistrado ter lançado candidato a presidente da República e depois ter migrado para um outro partido, União Brasil, a fim de concorrer ao Senado. Quer dizer, aí ele já deu o golpe. Primeiro ele fez a campanha dele de presidente, propagou o nome pra carambas, e depois mudou de partido e se lançou deputado a senador, depois que já tinha toda a propaganda à presidência. Aí é moleza ganhar as eleições dessa forma, né? E a filiação do União para chegar ao Congresso configuraria, segundo o PL, partido do Bolsonaro, o uso de estrutura, exposição de pré-campanha presidencial para, num segundo momento, migrar para disputar um cargo menor de visibilidade, menor circunscrição e de teto de gasto 20 vezes menor. Gasto de campanha de Moro também são contestados. O pleito da federação, encabeçada pelo PT, PV e PCdoB, parte de uma argumentação semelhante à do PL. A peça sustenta haver indícios de que Moro utilizou recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, além de movimentação financeira suspeita, quer dizer, deve ser fraudulenta, para projetar a sua imagem de pré-candidato, independentemente do cargo em disputa. Diz ainda haver indícios de inúmeras ilicitudes que afrontam expressamente as normas eleitorais, além de poderem configurar ilícito de campanha comum a serem apurados pelos órgãos competentes. Agora, conforme a apuração do site Carta Capital, o PL projeta que a ação irá julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, às vésperas das eleições municipais de 2024. Independente do resultado, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a parte derrotada acionará o Tribunal Superior Eleitoral para reverter a decisão. E nos autos, a defesa do Moro afirmou que o conteúdo da pré-campanha esteve em acordo com a legislação eleitoral e que nenhum ato de pré-campanha foi identificado. Instituiu promover ou solicitar pedidos de votos. O cara faz campanha para presidente da República para ter uma visibilidade maior. Entendeu? Porque ele dá mais entrevista nos canais de televisão, a propaganda é maior. Aí com essa propaganda maior, o cara percebe que candidato a presidente da República não iria dar para ganhar do Lula, e nem tampouco do Bolsonaro. Então o que ele fez? Ele deu o golpe, mudou de partido e saiu candidato a senador depois de toda a propaganda. Quer dizer, isso aí é uma irregularidade. Agora, todos esses bolsonaristas, eles estão envolvidos com falcatrua. Todos eles estão todos envolvidos com falcatrua. É o caso do Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral inicia nessa
semana o julgamento de 3 ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente, o genocida Bolsonaro, e os candidatos a vice-presidente, o tal de Walter Braga Neto, acusados de abuso de poder político por usarem estrutura do governo para a campanha do ano passado. Bom, eles usaram tudo, né? O processo analisado em conjunto partirão da coligação Brasil Esperança, unida em torno de Lula em 2022 e do PDT do então presidente, quer dizer, o presidenciável, era candidato a presidente pelo PDT, o Ciro. As ações pedem a inegibilidade do ex-capitão e ainda que a impossibilidade do genocida Bolsonaro se candidatar pelos próximos 8 anos já tem sido reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Um eventual recurso não seria suficiente para torná-lo novamente elegível, em caso de novas condenações. Na primeira, o PDT protocolou 2 ações. Na primeira, ele questiona o uso do Palácio da Alvorada e do Planalto, além de outros bens públicos, para realizar lives semanais. Nesta ação, o partido menciona supostos desvirtuamento eleitoral da estrutura governamental. E na segunda ação, o PDT também questiona a produção de live, mas sob o argumento de que elas caracterizam supostos desvio de finalidade em proveito do candidato, o genocida Bolsonaro. Já o PT questiona a presença de apoiadores eleitorais de Bolsonaro em atos de campanha realizado dentro do Palácio Alvorada e dentro do Palácio do Planalto. E o episódio mais emblemático, neste caso, seria o ato com os sertanejos e inúmeros eventos com governadores. Quer dizer, esses bolsonaristas também, eles são loucos para infringir as leis. Eles não seguem as normas. Eles sempre querem tirar proveito de alguma coisa. Tanto todos eles, já foram caçados vários bolsonaristas. Já o Dallagnol também foi caçado. E agora vai ser caçado o juiz, ex-juiz ladrão de Curitiba, o Sérgio Moro. Vai ser caçado como senador. O Tribunal Superior Eleitoral, importante dizer, reservou também, no dia 17 de outubro, como a data para discutir as ações caso o julgamento não passe a ser concluído. Pelo regimento, as partes se pronunciam, depois o ministro público eleitoral, e só então começa o voto dos ministros, que podem pedir e adiar a conclusão, porque o negócio é o seguinte, lá tem 2 ministros bolsonaristas que também podem fazer esse tipo de coisa, certo? Então o negócio é o seguinte, esses bolsonaristas, todos eles estão enrolados com a justiça. Por que eles estão enrolados com a justiça? Porque eles não respeitam nada. Eles não respeitam absolutamente nada. E foi justamente esse grupo que organizou aquele ato do dia 8 de janeiro, que destruiu, aquele ato terrorista que destruiu a Praça dos Três Poderes.
o Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal. Agora, por que que eles fizeram isso? Eles fizeram isso justamente para dar um H para o golpe de Estado que eles queriam dar. Eles queriam dar um golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que uma ditadura militar nós não queremos mais, porque nós já tivemos ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nunca mais ditadura militar, certo? Pessoal, se inscrevam no canal, ajude a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Porque junto nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.